Pessoal, boa noite. Eu sou o Rafael Natal, do canal História para Todos. E após um pequeno hiato, estamos voltando agora para mais um episódio sobre a história, a nossa história. E vamos falar hoje sobre um assunto que sempre foi atual, nunca deixou de ser pela sua importância, que é a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas antes disso, vamos rodar a vinheta. Bem, uma vez que já rodamos a vinheta, vamos falar agora do assunto para o qual nos propusemos esta noite. O que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte? Vamos voltar um pouquinho no tempo, até 1945. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, havia 5 potências que eram as vencedoras, né? Os Estados Unidos, a antiga União Soviética, Reino Unido, França e China. Essas 5 nações criam a Organização das Nações Unidas e o seu Conselho de Segurança, cuja finalidade era promover a paz e a segurança mundiais. Mas à medida que o tempo foi passando, os aliados ocidentais, ou seja, Estados Unidos, Reino Unido e França, principalmente, esses 3, chegaram à conclusão que a União Soviética tomava uma posição ameaçadora. E aí começa, então, o que chamamos de Guerra Fria. Podemos citar 3 episódios como os mais importantes para a criação da OTAN. Havia um grande medo entre o Ocidente, devido a 3 fatores que eu vou falar agora para os senhores, de que a União Soviética tentasse invadir militarmente a Europa Ocidental. Cabe salientar que após a guerra, a Europa Ocidental estava em um grau mais ou menos de ruína, né? Tanto é que os Estados Unidos tiveram que criar o Plano Marshall para ajudar esses países, mas esses países estavam relativamente fracos econômica e militarmente. E a União Soviética, que foi quem enfrentou o principal fardo na guerra contra a Alemanha, encontrava-se politicamente, psicossocialmente, militarmente forte e economicamente melhor do que algumas potências ocidentais, exceto os Estados Unidos, é claro. Bem, quais foram os 3 fatos que levaram a esse medo do Ocidente e que depois continuaram na criação da OTAN? O primeiro deles foi em fevereiro de 1948, o chamado Golpe de Praga. Diferente das outras nações da Europa Ocidental, como a Hungria, a Polônia, a Bulgária, a Romênia e outras, que assim que acabou a Segunda Guerra tornaram-se comunistas, a Tchecoslováquia, que tinha uma grande tradição de democracia liberal, né, desde o final da Primeira Guerra, ainda mantinha um regime de união nacional, ou seja, os comunistas e não comunistas, né, os democratas liberais, juntos numa coalizão de governo, né? O presidente era Edvard Benes, né, não comunista, era um democrata, e o primeiro-ministro, Clement Gottwald, era um comunista. Bem, em fevereiro de 48, os comunistas, que tinham controle da polícia, principalmente, em parte das Forças Armadas, principalmente da polícia, deram um golpe de Estado e forçaram o presidente a nomear todo o ministério dele de comunistas. Pouco depois, em junho desse mesmo ano, o presidente Edvard Benes renuncia e 3 meses depois ele vem a falecer. Então isso causou um grande alarme no Ocidente, né? A facilidade com que os comunistas tomaram o poder na Tchecoslováquia. Outro fato também foi o bloqueio de Berlim.
Em meados de 1948, Stalin, tentando testar o Ocidente, decretou um bloqueio terrestre, ferroviário, rodoviário, hidroviário, a toda a cidade de Berlim, que não era autossuficiente, ela necessitava de todo tipo de suprimento que vinha através da Alemanha dominada, ocupada, melhor dizendo, pelos comunistas, pelos russos. Então, o que os governos ocidentais fizeram? Tiveram que criar uma ponte aérea que durou vários meses, não chegou a durar um ano, vários meses, para suprir por meio aéreo a cidade de Berlim de tudo que ela precisava, desde alimentos até carvão, todo tipo de suprimento. Em 1949, Stalin viu que não tinha dado certo o teste dele e mandou reiniciar o transporte terrestre entre Berlim e o restante da Alemanha ocupada pelos nazistas. O bloqueio acabou, a ponte aérea acabou também, mas isso ensinou uma lição e causou mais medo ainda no Ocidente. Outro motivo que levou à criação da OTAN foi o crescimento muito grande, em 1947, do Partido Comunista Italiano, em parte do francismo, mas do italiano. Os italianos tiveram muitos votos nas eleições, quase se tornando o partido majoritário, quase. E esses três fatos, então, levaram os líderes ocidentais a acreditar que eles estavam vulneráveis perante, ou melhor, diante de um ataque soviético. Em 1949, então, desde 1948 começaram conversações entre vários países da Europa Ocidental, e essas conversações levaram à assinatura, em abril de 1948, do chamado Tratado do Atlântico, ou Tratado da OTAN, tem vários nomes, né? Ele foi assinado, então, no dia 4 de abril de 1949, em Washington, entre 12 nações. E quais eram essas nações? Eram os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Itália, o Canadá, a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo, quais eram as outras? Islândia e Holanda. E Portugal, eram 12 países, né? E Portugal. Então, esses são os países fundadores da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela tem um caráter tanto político quanto militar, e ela decidiu criar um comando unificado para as forças, né? Havia na Europa ainda forças de ocupação oriundas da Segunda Guerra, dos Estados Unidos, do Canadá. Dentro da Alemanha havia tropas americanas, canadenses, britânicas, francesas. E os Estados Unidos, já na Segunda Guerra, tinham construído bases militares em muitos lugares da Europa, né, na Itália, por exemplo, e resolveram então manter essas bases e dedicá-las à OTAN. E o Tratado do Atlântico Norte ele era curto, tinha só 14 artigos, mas o principal deles é o artigo 5º, que eu vou ler para os senhores aqui. O que diz o artigo? É o mais importante de todos. As partes concordam em que um ataque armado contra uma ou várias delas na Europa ou na América do Norte será considerado um ataque a todas. E, consequentemente, concordam em que, se um tal ataque armado se verificar, cada uma, no exercício do direito de legítima defesa, individual ou coletiva, prestará assistência à parte ou às partes assim atacadas. Tem mais coisa também, mas isso é o mais importante. Então, qual era o cerne? Se um ataque a qualquer uma dessas nações significava um ataque a todas elas e comprometia cada nação a auxiliar aquela nação que fosse atacada.
Tá? Esse tratado, mais o guarda-chuva de bases militares que os norte-americanos tinham em vários lugares da Europa, levaram então a que essas nações, todas elas, se sentissem mais seguras no caso de um ataque da União Soviética ou de qualquer uma dessas outras nações. O outro lado, né, os países da Europa Oriental, também criaram uma organização militar para confrontar a OTAN. Chamava-se Pacto de Varsóvia e era composto pela União Soviética, Polônia, Hungria, Albânia, Romênia, Tchecoslováquia, e eram essas nações aí, né, porque a União Soviética tinha várias nações que hoje estão independentes, né? Eram essas nações que faziam parte do Pacto de Varsóvia. A OTAN depois se expandiu. Em 52, a Grécia e a Turquia entraram para a OTAN, fortalecendo muito o flanco sul da OTAN. Depois, em 1955, a Alemanha Ocidental também foi autorizada a criar um exército e se juntar à OTAN. Em 82, a Espanha. E depois disso, todos os outros membros da OTAN entraram, né? A Polônia, a Croácia, a Eslovênia, a Eslováquia, Montenegro, que mais? Bulgária, Tchequia, Romênia, Hungria, Estônia, Letônia, Lituânia, Macedônia do Norte, Albânia e, finalmente, em 2023, a Finlândia e 2024 a Suécia. Essas duas aí por causa da invasão russa à Ucrânia. Né? E a estrutura, como eu já falei, a OTAN tinha uma dupla característica, civil e militar, e, portanto, havia órgãos de controle civis e militares. O mais importante era o Conselho do Atlântico, que era composto por todos os ministros de relações exteriores dos países, né? Era o órgão civil. Abaixo desse tinha a estrutura militar. Havia um comitê militar, há ainda um comitê militar que é composto por todos os comandantes das Forças Armadas de todos os países membros. Mas eles só se reúnem de 3 a 4 vezes por ano. No intervalo dessas reuniões, eles são representados por oficiais generais de 3 estrelas na sede da OTAN. Né? A sede da OTAN civil, né, política, fica na cidade de Bruxelas, na Bélgica. Já foi na França até 66, hoje é na Bélgica. E o comando militar, que também era na França até 66, hoje está na cidade de Mons. Mons, na Bélgica também, fica a, se não me engano, 150 quilômetros de Bruxelas, num subúrbio de Mons chamado Castor. Lá é, então, o quartel militar que chama-se SHAPE, quer dizer SHAPE, Supreme Headquarters Allied Powers in Europe, né? Quartel-General Supremo das potências aliadas na Europa. E dentro desse quartel-general nós temos um órgão, dois grandes órgãos, né? O Allied Command Operations, ACO, né? Que é o comando aliado de operações, cujo comandante supremo é um oficial-general de 4 estrelas dos Estados Unidos, né? E tem vários comandos subordinados, tem 2 comandos operacionais subordinados, melhor, 3 comandos operacionais subordinados, um na Holanda, flanco norte, outro em Nápoles, o flanco sul, e outro nos Estados Unidos, em Norfolk, que é a parte do Atlântico Ocidental. Antigamente havia um comando do Atlântico de 4 estrelas, mas não existe mais.
O que existe agora nos Estados Unidos é um comando de transformação. Como a ONU, melhor, a OTAN está sempre mudando, eles criaram um comando para acompanhar a transformação, para facilitar, né, a transformação. Quando acabou, a OTAN tinha muitas bases, principalmente nos Estados Unidos, e muitos efetivos na Europa. Na Europa setentrional, Europa ocidental, Europa central e Europa meridional. Com o fim da Guerra Fria, no ano de 1992, essas unidades, muitas foram dissolvidas, foram repatriadas para os Estados Unidos, né? O Canadá, por exemplo, na Europa Ocidental, quase não tem mais tropas, né? Na Alemanha havia muitas tropas da OTAN, o Reino Unido desativou praticamente tudo, ficou só uma pequena unidade. A França também trouxe de volta, manteve uma pequena unidade. Os Estados Unidos, que tinham muitos meios militares, também diminuíram bastante os meios militares na área da OTAN. Mas ainda o guarda-chuva norte-americano ainda existe, ainda está lá, né? E uma coisa que os senhores podem ver é que ela foi depois da Guerra Fria que a OTAN começou a ter realmente atividades militares em quantidade, né? Antes ela fazia muitos exercícios, muitas manobras, mas, felizmente, como nunca houve um ataque militar direto da União Soviética contra países da OTAN, ela nunca foi acionada para defender-se diretamente contra a antiga União Soviética. Mas depois da queda da Guerra Fria, a OTAN participou de diversas operações militares, né? Na antiga Iugoslávia, 2 vezes, né? Em 95, ela assumiu o papel que a ONU tinha na antiga Bósnia e Herzegovina, de 95 a 2004. Depois, em 99, na crise do Kosovo, a OTAN também assumiu as atividades lá, principalmente com bombardeio aéreo. No Afeganistão, durante 13 anos, a OTAN manteve uma força de assistência à segurança internacional, a ISAF, cuja finalidade primeiramente era treinar as tropas afegãs e, posteriormente, entrou em combate direto, né? 2010 foi o ápice do combate direto na ISAF. Chegou a ter 130 mil militares dos 30 países da OTAN. Na época, a OTAN tinha 30 países, né? Também participou de operações de combate à pirataria no Golfo de Aden, a partir de 2009. E em 2011, a OTAN interveio diretamente na Líbia, também, principalmente com meios aéreos. Mas e o futuro da OTAN? Qual será o futuro da OTAN? Né? Após o término da Guerra Fria, a OTAN teve uma crise de identidade muito grande, né? Porque como como houve a extinção da União Soviética, a OTAN imaginou, muitos na OTAN imaginaram que talvez ela não tivesse mais uma finalidade, e assim como o Pacto de Varsóvia foi dissolvido, a OTAN talvez pudesse ser. Mas os aliados ocidentais, né, apesar da dissolução da antiga União Soviética e da inicial fraqueza da Rússia, a República Russa, no seu início, teve uma fraqueza militar, política e, sobretudo, econômica muito grande. Mas depois a Rússia, com Putin, ela se revitalizou e hoje a Rússia é uma potência, né? Principalmente devido aos altos preços do petróleo, ela conseguiu se reerguer economicamente. E hoje a Rússia, apesar de não ser a potência política e militar e econômica que foi no passado, ela ainda é uma potência militar considerável, com um arsenal nuclear bastante significativo.
Então a Rússia ressurgiu como potência. E principalmente após a guerra da Ucrânia, aí sim a OTAN reafirmou a sua importância. Tanto é que países tradicionalmente neutros, como a Finlândia e a Suécia, solicitaram sua aderência à OTAN e isso foi aceito, né? Talvez a Ucrânia tivesse solicitado, né? Antes da Ucrânia fazer isso, solicitar sua incorporação à OTAN, a Rússia resolveu invadi-la de forma preventiva, para evitar esse alinhamento total da Ucrânia com a OTAN e também com a inclusão na União Europeia. O presidente Donald Trump, que não vê com muitos bons olhos a OTAN, ele está mais interessado aqui agora no hemisfério ocidental e em contrapor-se militarmente, economicamente, à China, ele propugna por uma diminuição, né, do guarda-chuva norte-americano na OTAN, com diminuição dos gastos, com retirada de tropas. Ele já falou isso algumas vezes, né? E, além disso, o presidente Trump fala, e com razão, que como os países europeus da OTAN são protegidos pelo escudo norte-americano, eles não gastam tanto, não investem tanto em defesa quanto deveriam, que é 2% do produto interno bruto de cada país. Esse era o compromisso, né? Alguns países da OTAN não gastam, como a Espanha, por exemplo, já disse que não tem como fazer esse investimento de 2% do PIB, né? E depois da guerra da Ucrânia, a OTAN lançou um teto, né, para ser atingido num determinado intervalo de tempo, de que os países gastem até 5% do seu PIB com defesa. Isso é algo que nem todos os países da OTAN estão dispostos a fazer, mesmo com a grave ameaça representada pela Rússia na guerra da Ucrânia, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, pode invadir também outros países, né? Para contrapor isso, foi criado um escudo militar na Europa Oriental, né, onde cada país da Europa Oriental tem tropas de outros países da OTAN, né, liderado por um país principal, um país núcleo, né, tropas de vários países, né, além das suas próprias forças nacionais, né. Todos os países da fronteira, Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia, Hungria, todos os países da OTAN que fazem fronteira com a União Soviética receberam um reforço, né, terrestre e aéreo. Em algumas partes naval também, alguns países naval também. Não. Essas forças não são baseadas lá permanentemente, ou seja, elas são rotativas, né? Elas fazem a rotação durante o tempo, mas sempre há lá o mesmo quantitativo de tropas, né? É claro que as tropas de outros países são muito menores que as tropas nacionais, a tropa do país que cedia, mas é um compromisso não só quantitativo, mas também qualitativo, né? O fato de já ter um país lá, isso fortalece politicamente a decisão daquele país de realmente resistir caso haja algum ataque soviético. E fora da Europa, a OTAN pode atuar sim, como já atuou no Afeganistão, mas tem que, conforme o tratado da OTAN, isso não foi mudado, qualquer área de operação da OTAN tem que ser acima do Trópico de Câncer, ou seja, ao norte do Trópico de Câncer, né? Ao sul, isso não é possível, né? A OTAN, de todas as alianças militares que já houve, foi a única que conseguiu unificar a um grau bastante elevado, bastante significativo, os seus meios de comando, né? E até algumas
forças militares, né, os Eurocorps, os corpos europeus, que são formados por 5 países da Europa: França, Alemanha, Itália, Espanha e um 5º país, que eu não lembro qual é. Essas tropas também podem ser utilizadas na OTAN, caso necessário. Então, pessoal, chegamos ao fim aqui da nossa pequena palestra sobre a OTAN. Espero ter tirado algumas dúvidas dos senhores e peço que os senhores toquem o sininho, dê o legal lá para a gente, né? Inscrevam-se, isso é muito importante, e principalmente coloque seus comentários aqui. Deem sugestões de novas pautas, de novos assuntos, e assim nós vamos melhorar cada vez mais o canal. Essa é a primeira apresentação que está tendo uma edição profissional, né? Estamos agora investindo na profissionalização da edição do nosso canal. E o senhor vê aqui embaixo o nome do responsável pela edição e do nosso colega também que fez a vinheta, tá ok? O Fred, nosso amigo que fez a vinheta. É isso aí então, pessoal. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima História para Todos. Um abraço.